Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma reunião de homens de sucesso em Deus. Gostaria de agradecer a Deus primeiramente, esse dia maravilhoso aí, um sol meio friozinho, propício para estarmos ouvindo a palavra de Deus. Bom, irmãos, antes de iniciar, eu gostaria de estar convidando os irmãos que necessitam, que conhece alguém que precisa de uma palavra de conforto, bater um papo, conversar sobre os planos de Deus, as coisas de Deus. O nosso pastor implantou o Ministério Gileade, que funciona na nossa igreja, de segunda a sábado, praticamente o dia todo, início das 8 horas até umas 4h30 da tarde. E é um momento gostoso, nós temos toda a preparação, álcool em gel, sem acúmulo de pessoas, atendimento um por vez. E gostaria de estar deixando o nosso convite aqui, o convite da igreja, do nosso pastor, tá? Para quem vocês... às vezes você não precisa, mas você conhece alguém que necessite de uma palavra de conforto, uma orientação espiritual da parte de Deus. Temos aqui pessoas competentes, pessoas empenhadas na obra de Deus, que vai estar trazendo esse conforto, essa orientação, essa palavra de Deus a vocês, tá? Gostaria de deixar o nosso convite já aqui. Bom, irmãos, hoje eu gostaria de estar trazendo uma palavra, seria mais uma reflexão para o nosso dia a dia, que se encontra lá mais precisamente sobre a história do rei Ezequias. Se encontra em 2 Crônicas. A história do rei Ezequias nós encontramos tanto em 2 Crônicas como em Isaías. Mas eu gostaria de deixar mais o texto em 2 Crônicas. Os irmãos que estejam em casa, se os irmãos quiserem abrir, 2 Crônicas 29. Diz assim, vamos pegar o texto base, diz assim: Ezequias, a partir do primeiro, tá? Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No 3, diz assim: No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse: Escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por mais essa manhã, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Traga-nos a palavra dirigida do Senhor, ó Pai. Nos dê conforto, nos dê esperança, nos dê paz, ó Senhor Jesus Cristo. Traga, Senhor, ao coração daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, ó Pai, aquilo que o Senhor queira falar com cada um, ó Senhor Jesus Cristo. Traga, ó Pai, abençoe cada um que esteja necessitando agora, que esteja nos assistindo, ó Pai. Traga conforto no coração, na mente, ó Pai, na parte espiritual, Senhor. Acolha cada um, ó Pai. Traga, Senhor Jesus Cristo, a mente deles, tudo o que é bom, ó Pai, tudo que vai solucionar a vida dele, as questões dele, ó Senhor Jesus Cristo. Desde já nós lhe agradecemos. Amém. Bom, irmãos, voltando para o texto, é um texto bem conhecido aqui da nossa Bíblia, do Antigo Testamento, que ele fala sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias,
Se nós formos lá, aqui no 28, quem foi o rei Ezequias? O rei Ezequias, ele foi filho do rei Acás, que foi rei de Judá. O rei Acás, como que foi o reinado do rei Acás? Nós sabemos que o rei Acás foi totalmente o contrário do reinado do rei Ezequias, ou seja, um rei que não trouxe prosperidade ao seu povo. Era um rei que ele via as coisas de uma forma má. É um rei, vamos dizer assim, truculento, um rei que não tinha Deus como a sua base principal. E aqui, quando o rei Ezequias assume o reinado, o que nós vemos aqui? Olha só o que ele fez. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Ou seja, já no primeiro mês do primeiro ano, ele era filho do rei Acás. Mas o que isso leva para nós? O pai dele, sendo uma pessoa tão má, ele viu isso daí, com certeza ele presenciou as maldades do pai dele, mas mesmo assim ele não quis isso para a vida dele, ele não quis isso para a vida daqueles que o serviam, ele não quis isso para as pessoas que o cercavam, ou seja, ele queria a prosperidade, ele queria olhar a parte boa de tudo, ele queria reinar, sim, mas reinar sobre o domínio e a proteção de Deus, diferentemente do pai dele. Ou seja, nós não temos que olhar para o nosso passado, viver, presenciar aquilo que nós vivemos, viver totalmente dependente daquela situação ruim que a gente viveu, que a gente passou, que a gente presenciou. Ou seja, aqui o rei Ezequias, ele queria algo diferente. Ele não queria aquela coisa horrorosa que com certeza ele presenciou com o pai dele. Ele queria algo novo, algo bom. Esse algo novo, algo bom, o que vem? Vem de Deus. Então, aqui, a ordem que ele deu: retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis. Olha só, ele reconhece que o próprio pai dele foi infiel a Deus. Então, a ordem que ele dá: retire tudo que é impuro do santuário. Pois nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Ou seja, quando nós fazemos algo que o Senhor reprova, automaticamente Deus não está conosco. Deus, ele nos reprova. Por quê? Porque Deus, ele quer uma posição nossa. Ele quer uma atitude nossa. E aqui o rei Ezequias teve sim essa posição. Ou seja, olha lá, vocês, meus servos, vocês, povo que anda comigo, vocês vão andar na lei de Deus, que é o correto. Então, nós temos que fazer a mesma coisa que o rei Ezequias fez aqui. Consagrar o nosso templo ao Senhor. Consagrar a nossa vida ao Senhor. Consagrar a nossa alma, o nosso corpo, as nossas atitudes. As nossas atitudes têm que ser consagradas ao Senhor. E aqui nós temos que fazer o que descreve aqui, o que o rei Ezequias, essa ordem que o rei Ezequias deu: retirem tudo que for infiel, retirem tudo o que é impuro do santuário. Ou seja, o nosso corpo, ele é o santuário do Senhor. Dessa forma nós temos que retirar da nossa vida tudo que é impuro, tudo que não presta, tudo que não vem de Deus. Temos que retirar a inveja, temos que retirar a cobiça, temos que retirar coisas que nos levam à depressão. Temos que retirar aquela picuinha, aquele mimimi. Temos que retirar aquela maldade do coração. Temos que retirar aquela vontade de querer tudo, independente do que seja, a todo custo. Retirar aquilo que vai nos fazer bem, mas vai prejudicar o nosso irmão, que vai prejudicar aqueles que estão ao nosso redor. É isso que é a mensagem que Deus deu para o rei Ezequias. É a mensagem que nós temos que trazer para o dia de hoje. Nós temos que santificar, nós temos que deixar puro
o nosso santuário. O nosso santuário somos nós. O santuário de Deus somos nós. Então nós temos que trazer isso. É difícil? Não, irmãos, não é fácil. Não é fácil levar uma vida como o Senhor quer. Concordo que no meio que nós vivemos hoje em dia é algo muito difícil, mas é algo que não tem explicação, é algo que Deus vai transformar a sua vida a partir do momento que nós temos aquela disposição, a partir do momento que nós damos o primeiro passo de tirar tudo que é impuro do nosso santuário. Deus vai estar ali dirigindo a nossa vida. Deus vai estar reconhecendo a nossa disposição de viver a vida dele. E Deus vai estar dirigindo a nossa vida, vai estar dirigindo tudo o que nós fazemos. Deus vai estar nos prosperando. Quando eu falo prosperar, não é só material, porque quando a gente fala prosperar, já vem o plano material na nossa mente. É claro, nós somos seres humanos, isso daí é inerente à nossa raça. Mas, quando eu falo prosperar, que Deus vai nos prosperar emocionalmente, prosperar espiritualmente, Deus vai nos elevar a um grau que nós não conhecíamos antes. Nós vamos começar a caminhar, mas não a caminhar, a flutuar. Nós vamos começar a flutuar. Nossa, Rodrigo, mas como assim? Levitar? Não. Nós vamos começar a caminhar um passo à frente do que a gente vivia. Nós vamos caminhar de uma forma que nós vamos enxergar lá embaixo, aqui como nós éramos antigamente, como os nossos antepassados eram, e nós vamos ver de uma forma diferente. Nós vamos ver de uma forma diferente sem recriminar. Nós vamos ver, nossa, mas como eu caminhava, como eu era sem Deus e como eu sou agora com Deus. É a partir desse momento que Deus começa a agir, que Deus começa a prosperar a nossa vida, que nós vemos aquilo que é bom e agradável. Quando nós fazemos o que é bom e agradável aos olhos do Senhor, Ele começa a agir. Quando nós entregamos a nossa vida, limpamos o nosso santuário de tudo que é impuro, porque não tem como Deus agir na nossa vida se o nosso santuário está impuro, o nosso santuário está podre, o nosso santuário está mal cheiroso. Como que Deus, Espírito Santo, vai agir? Então, primeiramente, vamos limpar o nosso santuário, vamos limpar a nossa vida de tudo que é impuro. Se nós formos mais adiante, aqui, irmãos, olha só que interessante. O que diz o 31:20, diz assim: foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Olha só o que eu acabei de falar. O rei Ezequias aqui, ele era um rei. Ele podia chegar e falar assim: não, eu sou o rei, eu sou o todo-poderoso, eu sou aqui, eu estou acima de tudo. Não, ele não fez isso. Por que ele prosperou? A chave da prosperidade do rei Ezequias aqui: tudo ele confiou a Deus, tudo ele colocava antes na mão de Deus. Não adianta, irmãos, nós darmos o primeiro passo, o nosso primeiro passo, nós fazermos as coisas pelas nossas forças, pelas nossas vontades, e depois, lá na frente, nós quebramos a cara. Na maioria das vezes, algumas vezes, nós quebramos a cara. E aí depois, queria que Deus conserte. Nós estamos com a cara totalmente quebrada. Aí, o que nós queremos? Nós vamos lá, pedimos para Deus: Deus, conserta tudo. Adianta? Sim, Deus é um Deus de misericórdia. Mas, irmãos, Deus não quer isso. Deus não quer que nós nos machuquemos no andar da nossa vida. Deus quer que nós tomamos essa atitude desde o início. Não é muito mais fácil, antes de tomarmos uma decisão, antes de nós sermos autossuficientes em nós mesmos aqui? Olha, autossuficientes é uma redundância, né?
Mas o que eu quero dizer é assim, nós somos tão autossuficientes, em algumas vezes, que nós deixamos Deus de lado. E aí, a hora que nós quebramos a cara, nós chamamos Deus. Não seria muito mais fácil, menos doloroso, antes de tomarmos decisões precipitadas em algumas vezes, antes de tomarmos decisões que nós acreditamos que é o correto, nós temos que tomar decisões sim, mas colocar primeiramente diante de Deus, igual o rei Ezequias fazia aqui. Tudo que ele ia fazer, toda decisão, ele convocava Deus, ele andava com Deus. Deus, o que o Senhor acha disso? Deus, estou no caminho certo. Deus, me abençoa nisso que eu vou iniciar, não nisso que eu já iniciei. Deus, como eu falei, Deus é um Deus de misericórdia, sim. Ele quebra a gente, ele junta cacos quando a gente quebra a cara. Mas ele quer que nós damos o primeiro passo junto com ele e não sem ele. É muito mais fácil, é muito mais gratificante, irmãos. Quando nós vemos aqui no 32, quando o Senaqueribe ele vem para ameaçar o rei Ezequias, olha só que interessante como um homem de Deus ele tem uma atitude, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando coloca todo o seu projeto, toda a sua história de vida, toda a sua vida diante do altar do Senhor, ele tem uma posição diferente. Olha só que interessante, o 32:6, olha o que diz lá. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras. Olha só, o rei Ezequias, ele estava diante de uma afronta do Senaqueribe. Com certeza, ele estava preocupado, mas a preocupação dele não deixou se abater, não deixou ele perder a fé em Deus. E diante de tudo isso que estava se passando para a cabeça dele, olha só que interessante, ele deu uma palavra de ânimo àquelas pessoas. Diz assim, o rei Ezequias: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que ele disse, ou seja, o rei Ezequias. Olha só o que o rei Ezequias fez aqui. Ele podia chegar para o povo, se fosse um rei, se fosse uma pessoa que não tivesse a confiança em Deus, ele podia chegar aqui para o povo dele e falar assim: nossa, pessoal, a batata vai assar de verdade, olha, não sei o que vai ser da nossa vida não. Irmãos, vocês já viram aquelas pessoas negativas, totalmente negativas, ou aquelas pessoas que gostam de lançar no ar dúvidas na nossa cabeça, lançar no ar semente de, como diz assim, problemas, que vê problemas em tudo, que vê aquela pessoa negativa. A pessoa que não anda com Deus, ela se torna essa pessoa. Uma pessoa negativa, uma pessoa que vê problema em tudo, uma pessoa que não vê solução. Ah, mas Rodrigo, o problema é gigantesco, você não faz ideia. Irmãos, se você está com Deus, nós podemos até nos abater. Sim, claro, porque quem diz que o cristão, quem está com Deus, ele passa pelas aflições igual a todos, porque nós somos seres humanos. Porém, a nossa reação ela é diferente. Nós podemos até nos abater, ficar meio parado um pouco, mas logo já vem o refrigério de Deus. Logo Deus já está ali, Rodrigo, levanta a cabeça, eu estou com você. Rodrigo, e se essa solução? Rodrigo, vamos, dá o primeiro passo que eu estou com você. Essa é a diferença. Aqui, irmãos, essa pequena passagem aqui, quando o rei Ezequias encoraja o povo, olha só, o povo devia estar desesperado. Imagine só, irmãos, aquele exército gigantesco.
O povo devia estar pensando assim, nossa, o que nós vamos fazer diante disso? Rei Ezequias falou assim, opa, peraí, quem está conosco é muito superior a essa quantidade de homens armados. Muito superior. Vamos em frente. Deus está conosco e nós vamos vencer. E o que aconteceu? Vencer. Algo aos olhos humanos que era improvável, se tornou provável. Ou seja, nós temos que estar sempre ao lado, nem sempre, né? Nós conseguimos, mas nós sempre temos que estar ao lado de pessoas positivas. Ah, mas Rodrigo, não tem como, eu convivo com pessoas negativas. Concordo. Se você convive com pessoas negativas, você tem que se fortalecer mais ainda em Deus, para ter mais força em Deus, para ajudar essa pessoa que é negativa, para mostrar para essa pessoa com amor, com carinho, firmado na palavra de Deus, o quanto é bom, o quanto nos traz felicidade e paz ser uma pessoa positiva, ver um problema com os olhos do Senhor. Então nós temos que ser esse oposto. Se nós não temos porque se nós formos falar assim, não vamos conviver com pessoas negativas, nós nos isolamos. E não é isso que Deus quer. Não é isso daí. Nós não podemos ser totalmente oposto. Nós temos que estar na sociedade, nós temos que ter o convívio com pessoas, com irmãos, mas nós temos que ter a sabedoria de Deus de saber se portar diante dessas situações. Primeiramente, Rodrigo, mas hoje eu não estou bem, nossa, eu precisava de um aconselhamento. Irmãos, se aconselhe com pessoas de Deus, procurem pessoas de Deus. Existem sim homens e mulheres de Deus, conheço muitos. Vá se aconselhar com pessoas de Deus, vá se aconselhar com pessoas que vejam soluções, vá se aconselhar com aquelas pessoas que têm Deus, que têm na sua vida a base principal, Deus. E eu creio que você vai sair melhor dessa situação. E saindo melhor dessa situação, nós vemos o quanto Deus tem que ser a base da nossa vida. Como Deus sendo a base da nossa vida, nós encaramos a vida, os problemas, as aflições, as angústias de uma outra forma. Os problemas vêm, as angústias vêm, sim, mas nós, como muito rápido, isso vai embora. Vem de novo? Vem, mas nós sabemos como nós lidamos com essa situação quando nós temos Deus como a nossa base, como o rei Ezequias fez aqui. Imagina se o rei Ezequias tivesse feito ao contrário. O que seria desse povo? Muitos tinham se matado, muitos teriam fugido, muitos teriam... O rei Ezequias poderia ter causado um pânico enorme no seu povo, mas não. Ele falou, calma, nós vamos vencer essa pandemia que nós estamos vivendo, irmãos. É algo sério? É algo sério, sim. Temos que tomar medidas de proteção? Com certeza. Todas as medidas que o Ministério da Saúde, nós temos que seguir, sim, à risca, porque é algo sério que nós estamos vivendo. Mas nós temos que crer que o Deus que nós servimos, o Deus que cuida da nossa vida, é um Deus que vai fazer nós passarmos por isso de uma forma mais amena, de uma forma sem crise, sem histeria, sem pânico. Nós temos que crer nisso. E aqui, mais à frente, nós vemos aqui a carta do rei Senaqueribe, que é aqui a carta do rei Senaqueribe. Ele vem aqui no 32, a partir do 10. Ele já vem e já afronta o rei Ezequias. Ele falou, até hoje não teve nenhum deuses, né? Não o nosso Deus, deuses que me pediu de conseguir algo que eu quis. E tudo que eu quis, não teve deuses que me impediu. Só que o rei Senaqueribe não imaginava o Deus que Ezequias servia, que é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que eu creio que muitas pessoas se renderão aos pés dele, muitas pessoas, e essas pessoas irão ver realmente o poder que o nosso Deus tem. Aqui, só para finalizarmos, irmãos, eu gostaria de estar comentando, porque se os irmãos transcorrer o texto aqui, os irmãos vão ver que
quando o rei Ezequias ele ganhou essa guerra, ele ficou muito famoso. Por quê? Porque é algo tão improvável aos nossos olhos humanos, que todos ficaram sabendo, falaram, nossa, como que você conseguiu, Ezequias? Nossa! E aí, nós pegamos aqui no 32 mesmo, a partir do 24, diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Ou seja, esse sinal miraculoso está lá em Isaías 38, que diz que o relógio do sol voltou 10 graus na escadaria. Ou seja, Deus, ele para provar que, Ezequias, sou eu que estou fazendo isso, eu vou voltar o relógio em 10 graus, que era o relógio que eles acompanhavam na época, que está lá em Isaías 38. Depois os irmãos quiserem olhar de uma forma mais minuciosa, ele explica melhor. É um relógio, ele voltou 10 graus na escadaria. E adiante. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Olha só, irmãos, o rei Ezequias, com toda a caminhada com Deus, teve um momento que ele deu uma escorregadinha, como diz a gente, deu uma escorregadinha no tomate. Mas logo em seguida, o que aconteceu? Porque quando nós vivemos com Deus, nós escorregamos sim. Nós temos falhas, nós temos defeitos. E nós corremos o risco de escorregar sim, daquele tropeçãozinho, aquela escorregada. Mas quando nós temos uma vida firmada em Deus, o Espírito Santo nos mostra: Rodrigo, não está certo isso não, meu amigo. Você está pisando no tomate. Ou seja, nesse momento nós nos humilhamos a Deus para que o que aconteça? Para que a ira de Deus não venha sobre nós. Nós nos humilhamos, nós pedimos perdão. Para quê? Para que nós possamos prosseguir a nossa vida com Deus. E é o que aconteceu com o rei Ezequias. Ele deu uma escorregada, mas logo em seguida ele caiu em si. O orgulho entrou, mas logo em seguida ele falou: opa, peraí, isso não é de Deus. Isso eu não quero para minha vida não. Caminhei até agora com Deus, não vai ser agora que eu vou levar uma vida errada não. Opa, se humilhou a Deus, pediu perdão a Deus. O que Deus fez? Prosperou a vida dele. Aí nós vemos o seguinte, terminando aqui com a morte do rei Ezequias. Ele teve a morte, ele se consertou novamente. Deus, aqui no finalzinho, diz assim: ele se humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre ele durante o seu reinado. Ou seja, Deus o perdoou. Porque Deus é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia. Então, muitas das vezes, irmãos, não você que está nos assistindo, mas você pode conhecer muitas outras pessoas que não se acham dignos do perdão de Deus. Nossa, mas eu fui tão errado. Olha, eu andei com Deus todo esse tempo, mas eu escorreguei aqui. Deus não vai me perdoar. Deus não quer. Não, irmãos, não é esse o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia. No tanto que Ele deu seu único Filho na cruz por nós. Então, quem somos nós para achar que não somos dignos de ser filhos de Deus? Quem somos nós? Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus que nos perdoa, sim. É um Deus que quer que nós tenhamos uma vida com Ele. E aqui, com a morte do rei Ezequias, quem reinou? Manassés. Nós vemos aqui que Manassés, ele teve um pai que andou com Deus, que é o Ezequias. Mas o que aconteceu? Manassés, ele foi um rei tirano. Ele foi um rei tirano que trouxe ao seu povo muitas aflições, muitas angústias. E aqui, se nós pegarmos no 33, ele traz a história do rei Manassés. Foi um rei muito truculento, não tanto quanto o pai do rei Ezequias.
Mas foi sim, ele governou durante muito tempo com tirania, levando o seu povo a, muitas vezes, a destruição, perdição. Só que olha só que interessante, no 33, o 13 diz assim, por quê? Porque aqui no 10, ele diz assim, ó, o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ou seja, na angústia de Manassés, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Olha só, com certeza Manassés aqui, ele lembrou do Deus que o pai dele servia. E o 13 diz assim, quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reinado. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Olha só que interessante, irmãos. Duas situações. Aquela pessoa que vive a vida toda com Deus, coloca tudo nas mãos de Deus, vive de uma forma gostosa, vive de uma forma agradável, tem uma felicidade que só vem de Deus, tem aflições? Sim. Tem angústia? Sim. Mas que viveu com Deus a vida toda e em determinado momento deu uma escorregadinha, se humilhou de novo a Deus e Deus perdoou. E aquela pessoa que vive a vida totalmente errada, a vida totalmente sem Deus, aquela vida, né, desregrada, que não... E chega um determinado momento, a pessoa fala assim, não, peraí, eu quero esse Deus que eu vejo em fulano. Eu quero conhecer esse Deus que fulano fala para mim. É o caso de Manassés. Então, irmãos, nós podemos estar nessas duas situações. Ou na situação do rei Ezequias, que viveu a vida inteira com Deus, em um determinado momento deu uma vacilada, mas reconheceu, se humilhou, pediu perdão e foi perdoado e voltou a seguir uma vida com Deus. Ou aquela situação do filho do rei Ezequias, Manassés, que viveu uma vida inteira errada, mas lembrou-se daquele Deus e quis aquele Deus. Só que o que aconteceu, que é a diferença, o rei Ezequias, ele viveu de uma forma menos dolorosa. Ele passava por problemas sem tantas aflições, porque ele sempre teve Deus. Manassés não. Manassés ele teve que sofrer, ele teve que passar por um monte de coisas horríveis para reconhecer que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, os dois tiveram um final feliz. Por quê? Porque escolheram Deus. Deus é o centro de tudo. Deus é o centro das nossas vidas. Deus é o centro das nossas aflições. Então, irmãos, nada está perdido. Enquanto nós temos um fôlego de vida, a Bíblia diz que quando nós temos até nós temos o fôlego de vida, há esperança. E essa esperança só vem de Deus. Tá, irmãos? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para os irmãos hoje, tá? Voltando àquela que eu disse, nós temos o Ministério Gileade, que tem irmãos aqui o tempo todo na igreja, sempre usando álcool em gel, não tendo aglomeração de pessoas, vocês podem ficar tranquilos. Vocês precisam de uma orientação, pode estar vindo na igreja, tá? Que está sendo muito abençoado. Graças a Deus, para nós que participamos, está sendo uma bênção, tá? Porque nós estamos crescendo. E eu gostaria de deixar o convite, tá? Mesmo que vocês, não, Rodrigo, minha vida está muito bem, passa aqui tomar um cafezinho conosco, passa, né? Tomar um café, tem um café muito bom. O nosso pastor deixou uma provisão de Deus aqui, um café muito bom, tá? Eu gostaria de os irmãos pudessem estar curvando a cabeça para nós estar fazendo a nossa oração final. E aqueles que estiverem nos assistindo, que tiver alguma intenção, algum pedido de oração, esteja colocando agora em mente, no seu coração, tá? Que eu creio que Deus vai estar atingindo, Deus vai estar entrando com a provisão no favor
pedido de todos os irmãos, tá? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso na sua presença, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nos fazer entender que a provisão só vem de Ti, ó Pai. Muito obrigado por nos fazer entender também que o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus que tira de nós todo resquício de depressão, toda a incredulidade, ó Pai. O Senhor é o Deus que faz o monte sair do lugar, ó Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o Deus de provisão, ó Pai. O Senhor é o Deus que provisiona alimento. O Senhor é o Deus que provisiona cura, Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, eu peço ao Senhor, Senhor, que entre com a medida necessária a todos aqueles que estejam nos assistindo nesse momento, ó Pai. Que o Senhor atinja, Senhor Jesus Cristo, aquela intenção, aquele pedido daquele irmão aflito, daquele irmão necessitado, ó Pai. Que o Senhor entre com a provisão, que o Senhor dê paz naquele coração angustiado, necessitado, ó Pai, preocupado com o dia de amanhã, ó Senhor Jesus Cristo, preocupado com o que será do dia de amanhã, ó Pai, preocupado com como ele vai colocar o alimento na mesa dele, como ele vai pagar as contas, ó Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor entre com a calma, que o Senhor dê provisão àquela pessoa, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor mostre aquele irmão, aquela irmã, ó Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que entra primeiramente com a paz, com a tranquilidade, para que nós possamos colocar a nossa casa, a nossa vida perante o seu altar, ó Senhor Jesus Cristo, e as demais coisas o Senhor acrescentará, ó Pai. Eu gostaria de pedir, Senhor Jesus Cristo, bênção, Senhor, para todas as pessoas que estão nos assistindo, ó Pai, que o Senhor abençoe, Senhor Jesus Cristo, todas as pessoas envolvidas no ministério, Senhor, da nossa igreja, todas as igrejas, ó Pai, que levam a palavra do Senhor, que acalma, Senhor Jesus Cristo, as pessoas através da sua palavra, Senhor Jesus Cristo. Abençoe todas as pessoas envolvidas, ó Senhor. Abençoe todos os ministérios, Senhor Jesus Cristo. Abençoe o nosso irmão Vinícius, que está fazendo todas as transmissões, ó Pai, das nossas lives, que é o responsável também por nós podermos estar aqui levando a sua palavra, Senhor Jesus Cristo. Abençoe a vida dele, os planos dele, Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, o nosso pastor Dorival, a nossa pastora Ivonete, Senhor Jesus Cristo, que sem eles, dirigindo a nossa igreja, dirigindo as nossas vidas, ó Senhor, nós não teríamos essa capacidade, Senhor Jesus Cristo, de estarmos aqui direcionando através da sua palavra, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, e nos dê o pão nosso de cada dia. Amém.